Vamos lá, meus alunos, aqui para mais uma aula de química, hein? Olha lá, mais uma aula de química. E dessa vez é a aula de número 7, onde você vai aprender sobre processos de separação de mistura. Por quê? Porque na aula anterior nós aprendemos sobre substâncias simples e compostas e misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos lá na tela então? Olha só, nós vamos aprender sobre filtração, decantação, centrifugação, destilação simples e fracionada, extração por solvente, reciclagem do lixo e tratamento de água. Ok? Então, diante disso, olha só, nós vamos abordar detalhadamente. Tá bom. Cada item desse, né? E assim sendo, olha só. Vamos lá então, né? Processo de separação de materiais. Em todas as atividades do cotidiano, onde quer que estejamos, as misturas acontecem, mas nós precisamos fazer a separação desses materiais. Por isso, dizemos que nas indústrias e nos laboratórios de química são empregados diversos processos de separação e de extração para a purificação dos materiais. Se você não separar, como é que você vai obter essas substâncias puras, né? Enfim, por isso que nós temos que conhecer algumas técnicas de separação, que nós chamamos processo de separação de materiais. E aí, vamos conhecer os principais processos usados pelo químico em laboratórios, tá? Que muitos deles empregados por você mesmo aí em casa, né? Na sua cozinha, você mistura tantas substâncias, separam, né? E aí isso acontece também no laboratório de química. Na filtração, então nós temos, o que é filtrar? Filtrar é separar um líquido de um sólido através de um elemento filtrante que nós chamamos, pode ser papel de vidro, de filtro, pode ser um filtro comum, mas de forma que deixe o líquido passar e o sólido fica retido. E a filtração, ela contempla dois tipos, a comum e a vácuo. A filtração comum, o que é mesmo? Filtração comum é quando é utilizado um material poroso, que pode ser um papel de filtro, um filtro, ou etc., que retém as partículas, só observando aqui um detalhe, que retém as partículas, tá certo? Geralmente é o material utilizado que ele pega as partículas que são pouco solúveis e que deixa passar o líquido ou o gás em que estava dispersa. Por isso nós chamamos de filtração comum. E exemplo, você pega água e areia, você bota um papel de filtro e você consegue separar a água da areia. Quando a gente fala aqui material poroso, o que é isso poroso? É alguns tipos de materiais que têm furos minúsculos e que deixa passar o líquido e retém, portanto, a parte sólida, né? Já quando é um gás, sólido em gás, poeira e ar. Então existe técnica para a gente separar, retirar a poeira e deixar o ar puro. O seu ar-condicionado que você tiver aí também, pode olhar que nesse ar-condicionado ele tem um filtro e esse filtro, como o ar vem de fora, não pode passar poeira para o ambiente que você está. E aí essas partículas ficam retidas naquele filtro, tudo bem?
Ou agora com relação, olha aí alguns exemplos, né? Mistura de água e areia. Olha aí o funil, que você tem que ter um funil para no funil adaptar o filtro de papel. O funil não é o elemento filtrante. O funil é o suporte para você fixar o papel e efetuar a sua filtração. Como aqui você tem uma mistura de água e areia, a areia vai ficar retida no funil, no papel de filtro, no filtro de papel, e a água vai passar pela porosidade do filtro de papel e você vai obter, então, o líquido filtrado, que aqui você tem, no caso, a água pura, tá certo? Isso é uma técnica mais simples de filtração, como se você também tivesse o café e você quisesse reter parte não desejável do resíduo do café. É verdade que a água ainda levava ao café, porque o café fica preto. No caso da água e areia, não. A água passa e a areia fica. Uma filtração a vácuo é uma filtração que pode ser acelerada quando feito a baixa pressão. Quando a gente fala vácuo, gente, vácuo é quando a pressão é abaixo de zero, a pressão negativa. Quando você aspira, então você está trazendo o ar e está gerando uma pressão negativa no sistema. Como exemplo, você tem uma mistura aqui. Você tem uma mistura, água, né? Uma mistura heterogênea e outras substâncias. Você bota o papel de filtro, geralmente a substância, o suporte do papel de filtro não é aquele funil comum, é o funil de Buchner. Você coloca uma rolha de borracha e aí você gera um vácuo. Você vai ligar uma bomba, uma trompa de vácuo, que é essa substância. Você liga, não é uma bomba, é um compressor. E quando você liga o compressor que faz o vácuo, ele retira o ar que tem aqui, no Erlenmeyer, nesse suporte, e ele vai fazer com que, forçosamente, o líquido passe pelo papel de filtro e fique retido as impurezas no papel e o líquido vai ficar separado. Nós chamamos isso aqui trompa de água, esse instrumento aqui, uma mangueira conectada ao suporte e ao Erlenmeyer, e, consequentemente, com a pressão negativa, força o líquido a escoar. E o sólido retido fica no papel de filtro. Então, filtração a vácuo quer dizer uma filtração negativa, uma pressão negativa. Pressão negativa é aquela que faz uma aspiração. Se você tem, por exemplo, um canudo, vai tomar um suco no canudo, e quando você aspira o suco, você está fazendo o papel da trompa de água com o compressor. Então, aspirando, está gerando o quê? Uma pressão negativa, fazendo com que o líquido passe pelo canudo e você possa tomar seu suco satisfatoriamente. Então, isso é um exemplo de filtração a vácuo. E o canudo, eu falei, não é uma filtração, mas uma maneira de mostrar que você está gerando um vácuo para que o líquido possa subir pelo canudo. Tá joia? Decantação é outra técnica, né? É um processo físico natural que permite separar o material sólido ou líquido de outros materiais que têm densidades diferentes e não são miscíveis, e eles não se misturam. Então, eu tenho água e tenho enxofre. Eles estão o quê? Estão lá misturados, mas quando ele fica em repouso, o enxofre decanta, vai para o fundo do recipiente. Eles ficam misturados forçadamente. Então, nós temos uma suspensão de enxofre em água. E no segundo recipiente, eu tenho uma sedimentação ou decantação. Quer dizer, decantação de uma mistura sólido mais líquido. Tá certo? Só para ilustrar. Então, na sequência, nós vemos isso aí. Decantação, tudo que pousa no fundo do recipiente
naturalmente, nós dizemos que temos ali uma decantação. Quanto à centrifugação, que eu falei sobre as amostras de sangue, é a decantação forçada, ok? A filtração forçada é a filtração a vácuo, né, acelerada. E aqui a decantação forçada, então nós temos uma centrifugação quando é muito lenta ou não ocorre lentamente. Então, olha aqui, é colocados os sangue nos tubos de ensaio. A centrífuga ela é usada para a separação de componentes do sangue. Aí dá-se alta rotação. Aqui você tem o sangue quando era antes e você tem o sangue depois. Você pode observar que já houve separação de alguns componentes do sangue, tudo bem? Vamos falar em destilação. O que é destilação, né? Primeiro, destilação é uma técnica que se usa quando você aquece um sistema, as substâncias vaporizam e se separam pela diferença de temperatura, ou seja, dos pontos de ebulição de cada um. Lógico, destilação simples é a técnica utilizada para separar misturas constituintes de substâncias que podem ser líquida e sólida, totalmente dissolvida no líquido, ou pode ser líquido. Então, olha só. Nós temos dois tipos de destilação, a simples e a fracionada. A destilação simples, quando eu tenho substância líquida e sólida, totalmente dissolvida no líquido, então eles apresentam pontos de ebulição diferentes. E com isso, você vai aquecer, o que tem menor temperatura de ebulição vai vaporizar. E o que tem maior temperatura de ebulição vai ficar no recipiente. Então, isso nós chamamos de destilação simples. É o caso aqui, olha, colocou-se água e sal no balão. Aqueceu-se, ok? Tem um termômetro para medir aqui a temperatura. E os vapores, à medida que vai aquecendo, eles vêm e descem aqui no condensador. Quando eles descem no condensador, então, por quê? Vai passar no condensador por fora água fria. E essa água fria, ela vai o quê? Ela vai ajudar a condensar os vapores que estão sendo aquecidos. Então, o condensador, ele tem dois tubos internamente. Um para passar os vapores que estão sendo aquecidos e outro para passar a água em contracorrente, em sentido contrário, para refrigerar. Os vapores que foram aquecidos, eles vão, condensa, e você obtém aqui no que chamamos de elemaia, tá bom? Então, no caso de fabricação de bebidas alcoólicas, você pega o caldo de cana e você fermenta ele, tira os açúcares, fica o álcool e a água. E aí, quando você aquece, o álcool vai e a água fica. Por isso que você observe as bebidas alcoólicas e etc e tal. Já a destilação fracionada, frações quer dizer parte. Quando eu tenho líquidos, olha aí, é utilizado para separar misturas contendo dois ou mais líquidos que são miscíveis, que se misturam e que apresentam temperatura de ebulição próximas. O que é isso? Como os pontos de ebulição são próximos, sempre que você vaporiza aquela mistura, vai levar parte de um e parte do outro. Então, líquido com líquido, nós temos destilação fracionada. O sólido com líquido, os pontos de ebulição são muito distantes, como o sal. O sal vaporiza a mais de 1000 graus. A água a 100. Então, quem sai primeiro? A água e o sal fica. Mas líquido com líquido, nós temos destilação fracionada. Aqui nós temos um exemplo. O petróleo, que é um líquido bruto, um líquido escuro, e ele passa aqui numa fornalha. Ele é aquecido, ok? E aqui nós temos a coluna de destilação. Em cada prato vai ficar um componente, dependendo do seu ponto de ebulição. Então, o petróleo é aquecido a temperatura de 400 graus.
E aí os vapores, eles vão subir. Então, olha só, embaixo nós temos aqueles cuja ebulição, temperatura maior, 350 graus, onde fica o asfalto e etc. Nós temos 335 graus, lubrificantes, pronto. 320 óleos para calefação, óleo diesel, querosene, 190 graus. E à medida que vai subindo, passa a formar não mais líquidos, né? Porque nós temos, o asfalto é sólido, os lubrificantes, os combustíveis, óleo diesel, querosene, enfim, são líquidos. Então, à medida que vai aumentando a temperatura, eles são obtidos em pratos ou bandejas superiores na coluna. E a 20 graus obteremos gases, tá certo? Então, geralmente, aquele que sai pela chaminé são os gases, como gás butano, enfim. Só para você ver que nós estamos falando de destilação fracionada. Quando temos misturas de líquidos que se misturam bem, que são miscíveis, separamos pela diferente ponto de ebulição. Quando nós temos, então, destilação simples, que simplesmente a gente separa completamente porque os pontos de ebulição são muito distantes. E quando é que a gente faz uma extração? Extração por solvente. Isso aqui consiste em extrair uma ou mais substâncias de um material utilizando uma de suas propriedades químicas, no qual a solubilidade. E você viu o coeficiente de solubilidade, o que é, né? Capacidade máxima de uma substância ou soluto dissolver em 100 ml de água, por exemplo. Aqui dizemos que na preparação do café, quando a água quente passa pelo pó, extrai substâncias solúveis nela, solúveis na água, restando aquelas que não são solúveis, como a borra do café, o pó, né? Portanto, o café é uma solução, a mistura, ok? Ali já com água, cujo solvente é a água. E os solutos são as substâncias presentes no pó de café, que são solúveis na água quente. Então, por que você aquece a água? Porque se você misturar o café na água fria, você não vai solubilizar. Quando parar de agitar, o café vai decantar. Agora você aquece o café, a água quente, para solubilizar ao máximo e através da filtração, você obter o café que você quer tomar, tá bom? Olha aí, o sabor e aroma característico do café vem das substâncias que se dissolvem na água quente. Porque o café frio, as substâncias não se dissolvem. Por isso que digamos que o café é praticamente insolúvel na água fria. Tá joia? Continuando ainda, o que nós temos? Nós sabemos que para obter o café, nós temos a extração. E essa extração é feita quando aplicamos solvente, que é muito utilizado para extrair essências de plantas para o preparo de perfume, medicamento, etc. Então, você, geralmente, quando eu falo extração, ok? Então, meu caro aluno, nós estamos falando em técnica de separação de misturas. E aqui nós estamos falando de extração. Então, podemos utilizar a extração de várias maneiras. Você que vai ser um futuro cientista, vai ser um químico, vai ser um biólogo, enfim. Mas como é que eu extraio das plantas, né? Essas essências e tal. Primeiro você escolhe a planta, identifica o vegetal direitinho, é aquilo, tem o que você quer pesquisar, tem. E aí você vai colocar a parte daquela planta num solvente qualquer, e o solvente vai atuar exatamente naquelas substâncias e vai fazer com que as substâncias que estão na planta se dissolvam no solvente. E aí, por outras técnicas, você consegue separar esses componentes e aplicar naquilo que você gostaria de pesquisar, tá bom? E aí, assim, o café. Nós fazemos o café, mas o café ele é insolúvel em água fria, por isso que nós temos que utilizar água quente. Então, lembre-se que, se você vai ser um pesquisador, com certeza
você vai precisar muito utilizar as técnicas de separação de mistura, tá bom? Voltamos lá então, olha só. E aí, outros métodos de separação poderão ser, então, conhecidos como separação magnética, ou que a gente fala imantada, né? Quando a gente fala separação magnética ou imantada, é porque nós estamos utilizando um dispositivo chamado ímã. Então, esse ímã, ele atrai metais. Por isso chamamos de separação magnética ou imantada, que serve para quê? Para fazer a separação de componentes metálicos por meio de um eletroímã. E aí você tem vários metais misturados e tal. E quando você usa o ímã, você separa. Você tiver aí uma grande quantidade de areia e você tem metais dissolvidos. Bombril, coloca o bombril, que é um ferro fragmentado. E passa o ímã em cima da areia, que você vai ver o ferro ser atraído pelo ímã. Então, isso nós chamamos de separação magnética ou também de imantação. Outros métodos, nós temos a levigação. O que você faz aí? Ó? A levigação, você separa o ouro da areia. Mas você separa o ouro da areia colocando o quê? O mercúrio, tá bom? Então você utiliza e faz a levigação. A catação. Eu falei sobre a catação porque você pode ter grãos de substâncias diferentes e você não consegue peneirar, mas você consegue catar. Visualmente você observa. E no início da aula, eu falei sobre o cabelo que você tem e os piolhos navegando no seu cabelo. E aí o que sua mãe faz? Ela vai catar o piolho. Sólido com sólido. Geralmente são sólidos com sólidos. E aí você utilizando a catação, você simplesmente vai conseguir separar por diferença de granulometria, que é o diâmetro de cada grão. Você consegue ver, portanto, você consegue até separar. Outros métodos de separação, peneiração. Peneiração, você também pode ser chamado de tamização. Tamização e peneiração. Aí sim, você tem graus super pequenos, finos, misturados em grãos de maior tamanho, de maior diâmetro. Quando você usa a peneira, então você, à medida que vai movimentando a peneira, aqueles grãos finos vão passando e os grãos grandes, maiores, vão ficando retidos na peneira. Para que serve isso? A peneira separa sólidos que apresentam grãos de diferentes tamanhos. E se você quer saber, quando a gente fala grãos de diferentes tamanhos, a gente fala de granulometria diferente. Granulometria está relacionada ao diâmetro, o tamanho que aquele grão apresenta, beleza? Então, olha, nós já vimos várias técnicas aqui, filtração, não foi isso? Filtração comum, filtração a vácuo, decantação, destilação simples, destilação fracionada. E, olha lá, nós vimos a levigação, a catação e agora estamos diante da peneiração. Podemos seguir? Vamos lá, então. Nós temos a recristalização ou extração por cristalização. Observe aí que nós temos o oceano, né? O mar imenso. E nós temos também a vista das salinas. E sabemos que é nas salinas onde a água do mar é colocada em tanques para que a água evapore e os sais cristalizem. Como acontece? A água do mar, ela tem vários movimentos, né? Maré alta, sobe, maré baixa, desce. E quando ela sobe, então é feito vários reservatórios e ali a água fica depositada. E com o passar do tempo, o que acontece? Com a luz do sol, a água vai evaporando.
Como essa água tem grandes quantidades de sais dissolvidos, então o sal vai ficando concentrado, a água vai embora e vai havendo a cristalização do sal ou a recristalização do sal, tá bom? Então, por isso, nós sabemos, não é toda a região dos oceanos, dos mares, que você faz isso, porque o sal, que geralmente mais coletado em salinas, é o cloreto de sódio, tá bom? E sendo o cloreto de sódio, sal de cozinha, nem toda litoral brasileiro, a água do mar tem esse cloreto de sódio dissolvido. Tem outros sais, mas não rico como o cloreto de sódio, para que as salinas podem separar e possa vender para o consumo humano, tudo bem? E aí a reciclagem do lixo. Vocês sabem que os lixos são o quê? São resíduos que não se utiliza mais. Esses resíduos podem ser resíduos sólidos, podem ser líquidos, que a gente chama de efluente, ou também resíduos gasosos. Mas a reciclagem do lixo geralmente só se faz com lixos no estado sólido. Sendo assim, a reciclagem do líquido. Todo resíduo proveniente das atividades humanas ou naturais gerados nos centros urbanos é considerado lixo. Por isso, observe bem o seguinte. Quando é que a gente faz uma coleta seletiva, né? Vamos observar primeiro o seguinte. O lixo, a maioria dele pode ser reciclado. Pode? Não é prejudicial? Não. Então vamos lá. O lixo deve ser reciclado ou encaminhado para um tratamento ou disposição final adequada. Claro. Então o lixo é gerado, você vai enviar para ele poder ser dado disposição final, fazer um tratamento ou parte dele ser reciclado. E aí vem a coleta seletiva do lixo. O que é a coleta seletiva do lixo mesmo? A coleta seletiva é uma das etapas do processo de reciclagem, pois permite a separação de materiais reciclados. Agora, não são materiais que apresentem grau nível de sujeira. Nós temos papéis, vidros, latas e plásticos do lixo orgânico, do lixo que é trabalhado em residências, etc. e tal. E esses materiais, não estando assim com elevado grau de contaminação ou sujeira, eles podem ser reutilizados. Por isso existe a coleta seletiva, que é selecionar esses materiais que são passíveis de técnicas de reciclagem, tá bom? Para isso, para você fazer a coleta, você faz uma segregação. O que é segregação? Uma separação dos lixos, para em seguida você coletar e tirar daquele meio e levar para os processos de reciclagem e assim sucessivamente. Beleza? Olha aí, essa operação de materiais é denominada também, olha, viu lá a catação? Você catando os grãos diferentes de uma mistura e tal. Então, como são substâncias sólidas, substâncias diferentes e diferentes tamanhos, a técnica que você vai usar é uma separação desse material através da catação. Falamos aqui do lixo, falamos sim o que é lixo, o que é uma coleta seletiva, tá? Que você faz a segregação, a separação, e aí você vai catar o material que você quer que seja reciclável. Partiremos agora para o quê? Para você conhecer um pouco sobre tratamento de água. Que tratamento de água? Existem várias técnicas de separação. Você não vai tomar uma água do jeito que está lá no rio. Então a água está com sólidos de suspensão, está avermelhada, você vai tomar daquela água? Claro que não, você vai fazer um tratamento. Então, tratamento de água
destinado ao consumo humano é feito em estações de tratamento de água ETA. Para isso, nós temos aqui os reservatórios, ou seja, você busca a água do rio, né, ou de uma fonte qualquer, e chama-se captação de água bruta. E que você leva para um recipiente. Nesse recipiente, você vai colocar substâncias, como sulfato de alumínio, entre outras, que vai gerar coagulação. Aquelas partículas sólidas que vêm dissolver, que estão misturadas lá na água, apresentando coloração da água diferente, elas vão gerar coágulos e vão ficar no meio da água. E aí, a água flutuante, aqui a água não da saída do tanque, a parte de baixo, mas a de cima, ele vai ser transferida para um outro tanque. E aqueles que foram coagulados, eles vão decantar. Então, vão ficar retidas aqui no fundo do recipiente, conforme vocês viram, chamados de decantado. Uma vez que você primeiro coagulou, colocou as substâncias para flocular, gerar flocos, transferiu a água para outro tanque e gerou a decantação, mais uma vez essa água ela vai ser transferida não pela base inferior, mas pela base superior, vai para um outro tanque e aqui agora vai passar por um processo de filtração através de areia e seixos. E é bom lembrar que a etapa de filtração ela é conhecida também como clareamento. Por que clareamento? É exatamente na fase que você vai retirar a maior parte das impurezas sólidas, das substâncias sólidas dissolvidas na água. Ótimo, já que você filtrou a água, essa água filtrada ela vai para um outro tanque, onde vai receber a desinfecção. O que é a desinfecção? Você tirou toda a matéria bruta, você foi um tratamento mecânico. Você fez um tratamento mecânico, onde e químico, você fez a separação, né, de várias substâncias, aplicando substâncias químicas, e aí agora você vai para o processo de desinfecção, que é matar as bactérias, micro-organismos nocivos que apresentam na água. E a água estando desinfectada, você vai fluoretar, colocar flúor suficiente, né, para garantir o bem-estar da população. Uma vez a água foi desinfectada e foi fluoretada, você vai mandar para um reservatório que, por gravidade, vai abastecer todas as residências, ou seja, vai participar do processo de distribuição para o consumo humano. Portanto, primeiro nós tivemos o tratamento da água, depois a distribuição para o consumo humano. Sendo assim, as etapas do tratamento da água consistem em coagulação, etapa na qual a água, na sua forma natural ou bruta, na ETA, estação de tratamento de água, recebe determinada quantidade de sulfato de alumínio para aglomerar, juntar partículas sólidas que encontram como exemplo a argila. E em seguida vem a floculação, que é a etapa na qual a água, após receber o sulfato de alumínio, em agitação mecânica, vai aglutinando partículas sólidas e em flocos maiores. Claro, isso vai acontecendo em tanques diferentes para que você possa separar. Quando chega na decantação, é a etapa na qual, por ação da gravidade, os flocos com as impurezas e partículas depositam-se no fundo dos tanques. Aí sim, você agora vai pegar a parte líquida, que foram as substâncias que decantaram, e fazer a filtração, que é a técnica na qual uma camada de areia retém as impurezas sólidas da água, enquanto o carvão ativado retira o odor e o sabor das substâncias químicas utilizadas. Feito isso, a água está clarificada, a água está pronta, desinfectada, ou está pura de impurezas sólidas, mas tem bactérias, tem micro-organismos e vai passar para a fase de desinfecção. O que é a desinfecção? Você vai dosar
soluções de cloro, né, como hipoclorito de sódio, em baixíssima concentração, para matar os micro-organismos presentes. Ou então, você vai colocar o cloro gás, né, na solução de cloro, você pode colocar o gás cloro em contato direto com a água, em pequena concentração, que você consegue matar os micro-organismos presentes. Aí a água já foi coagulada, floculada, decantada, filtrada, desinfectada, aplica-se a fluoretação, que é o flúor na água para a prevenção de cárie, e faz a distribuição, então, para as comunidades, tá certo? Agora eu convido você para um Aprender Fazendo. Vamos lá, olha só. Aqui no Aprender Fazendo, exemplo de número 1, então nós temos o seguinte. O Aprender Fazendo número 1 diz o seguinte. Durante a preparação do popular cafezinho brasileiro, são utilizados alguns procedimentos de separação de misturas. A alternativa que apresenta corretamente essa sequência de operações é: será que é destilação e decantação, destilação e filtração? Enfim, a alternativa correta é a letra D, onde nós temos extração e filtração, conforme vocês viram nas técnicas de separação das misturas, tá bom? Agora eu convido você para mais um Aprender Fazendo, o de número 2, que diz o seguinte: considere o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por óleo, água e sal totalmente dissolvido. E aí você dá a sequência da seguinte forma: primeiro eu tenho óleo, água e sal. Aí vou separar o primeiro processo, o óleo, vai ficar a água e o sal. Mas eu quero separar água e sal, então eu vou para o processo 2 para separar a água do sal. E aí vem, examinando o fluxograma apresentado, é correto afirmar que os processos de separação 1 e 2 são, respectivamente, o quê? Filtração e decantação, destilação e filtração, filtração e centrifugação, decantação e centrifugação, ou decantação e destilação simples. Olha aí, claro que é decantação e filtração, olha, e destilação simples. Por quê? Porque pela decantação, você, olha lá, você consegue separar o óleo, ok? Conforme anteriormente aqui, ó. No processo 1, água, óleo, areia e água. Então, óleo, água e sal. Então, como o óleo com a água não se mistura, você consegue separar, ok. Em seguida, no processo 1, você vem o quê? Você separa a água do sal, fazendo o aquecimento, fazendo a destilação, a 100 graus a água vaporiza e o sal fica retido. No primeiro, nós olha aqui, ó. Quando você mistura água e sal que está dissolvido, o óleo, o que é que acontece? Ele fica na parte superior. E aí você utiliza um funil de decantação. Com o funil de decantação, você tira o quê? A água misturada com o sal e deixa o óleo, porque o óleo fica na parte de cima, né? Conforme vocês viram, ele tem densidade menor. E aí, uma vez passada no funil de decantação, a água e o sal, eu vou fazer uma destilação simples. Por isso, a resposta certa foi a letra E. E agora, meu caro aluno, que bacana, hein? Naquela aula você aprendeu substâncias e misturas, e nessa aula você aprendeu técnica de separação da mistura, inclusive utilizando, olha aí, conhecendo também sobre o tratamento da água. Valeu? Esperamos que você tenha aprendido. Joia? Então não deixe de assistir a nossa aula, de prestar atenção bem às nossas explicações, porque a nossa vontade, com os nossos esclarecimentos, é atingir o seu aprendizado. E ainda fique ligado que voltaremos já já para fazer algumas retrospectivas sobre essa aula e você realizar a sua atividade de sala com sucesso. Valeu?